could feel 悪い夢のようで目覚めても we get the bones I'm in a panic get the hurry oh there were mysteries and miseries get a light 風間に揺られて三枚指場は揺れて hell 何の正体 M の正体踊る one two three steps on this dark stage reach your black match ホワイト仮面の縁へ手をかけたただ骨が鳴るの The words and thoughts feels and right 溢る力が不意に笑い出した答えはどこ探したい With my soul, with my heart We are running on a live don't get shy Go this way わからない構わないまだ今のフルータもただこの世界を生き抜けなくした悲しみがまた移ってく Sorry words Notas minhas para que possam compreender melhor a AO. 1. A AO será semelhante ao original, mas possui diferentes. Aqui o Caio tem uma relação mais próxima com Hat e MD aos considerando como irmãos e que eles fazem parte da mesma família. 2. Aqui o Venenoso tem um apego maior pelo Caio, não é algo tão profundo, mas ele gosta mais da presença de seu filho. Aqui o mesmo vale pro Caio que quer ele tem um pouco mais de confiança nele. 3. Dendi tem sentimentos por Tico por ela estar digamos fascinada por ele mas ela diz isso mais para si mesmo, e ela ama ele por mais que ela negue isso e em troca Tico tenta negar seus sentimentos por ela coisa que Caio aproveita para zombar dele. 4. Tico e mais protetor com sua família e se alguém chegar a tocar eles digamos que ele resolveria umas pendências. 5. Tico após o evento do final da série ele mesmo começa a se levar melhor com Caio e age como um irmão mais velho dando dicas e conselhos para Caio. 6. Tico e Carol conversaram e Carol decidiu adotar para sua família como irmão de seu filho. 7. Caio e Fink no início se odiavam mas com o tempo e com as frequências em que Caio visitava o seu pai foi conhecendo melhor Fink e sabendo demais sobre ela e com ela sendo mais aberta com ele com isso ambos começaram uma amizade com Fink indo passar os dias na casa de Caio e com o tempo ela foi se apaixonando por ele principalmente pelo seu enorme coração e bondade e com isso ela tentava de tudo para fazer com que ele notasse seu amor e com a ajuda de Dendi, Had e ND e a mesma Carol, junto ao Venenoso a ajudaram a montar o encontro em que Fink se confessou e Caio não conseguiu responder deixando Fink arrasada pensando que ela não era boa o suficiente para ele após uma bronca por parte de Tico ele foi para a fábrica da Boxmore onde o seu pai o deu uma bronca e o mandou para o quarto da Fink e nisso ambos conversaram e tiveram uma discussão bem intensas e no final Caio diz que eles poderiam tentar e que ele queria dar uma chance para o amor seria a melhor namorada possível. E isso já faz 6 meses que eles já estão namorando causando a felicidade de Venenoso e Carol. 8. René tem ciúmes de Caio por roubar a sua amiga e fazendo um inferno na relação dos dois. 9. Venenoso como um bom pai / chefe colocou Fink em uma escola de heróis porque não havia uma escola de vilões decentes e isso o fez recorrer a isso Fink estava obviamente em contra disso mas não podia ir em contra de seu pai ao chegar ela odiava todo mundo porém ao ver que Caio estava lá Fink aceitou estudar e isso foi um mês antes deles iniciarem seu namoro. E o último é que os três juntos ou seja Caio, Fink e Dendi estão tentando achar como tornar o Tico real. Bem acho que isso seria tudo da minha AO dito isso eu espero que gostem do vídeo enfim os deixo com o vídeo e até outro dia. Narrador, podemos ver como na praça estavam acontecendo os típicos acontecimentos da praça, Boxman atacando e os heróis o impedindo, e nisso o último dos robôs é destruído. Caio solta um suspiro e sorri como ele sempre faz e com um grande sorriso diz, acho que ele era o último então acho que vou terminar de limpar a loja e depois ir embora eu tenho trabalho com a Fink desde amanhã e com isso nosso protagonista dava as costas para seus amigos e em sua cabeça, Tico seu irmão diz, e pela primeira vez a cachoeira que você chama de cérebro funciona diz com uns risos escapando pela boca.
Caio só decidiu ignorar e quando ia entrar algo ocorreu, as nuvens se tornaram roxas e raios começavam a cair. Isso estranhou a todos que não possuíam palavras para descrever o evento anormal que ocorria ali, e nisso Caio decidiu perguntar: será que não falaram disso no jornal hoje? Tipo, eu não liguei a TV, porém eu acho que eu teria visto. Enida complementa: escuta aqui, pirralho, eu não vi nada sobre uma tempestade nessas horas. Had não podia deixar de aproveitar o momento para sorrir e fazer uma piada sobre o evento. Se soubesse que teria uma tempestade, eu definitivamente traria meu guarda-chuva. Isso lhe garantiu um chute potente por parte de sua amiga Enida, que tinha uma veia pelo comentário sarcástico de Had. Caio observou isso com uma gota de suor e não pôde evitar perguntar o que era esse evento. Enida pegou ele e Had voltou para a loja só para verem de dentro da loja como a tempestade piorava e os raios ficavam mais intensos. Que droga, uma tempestade, disse Fink cruzando os braços, e pelo visto teremos que esperar ela passar se quisermos ir até a praça, diz Venenoso. E por que você para isso? Diz Boxmuré: não, e que eu ligue para a praça e que eu prometi ajudar meu filho a controlar seus sentimentos intensos. O Caio: mas ele não parece sentir isso. Aquela nerd falou isso, diz Fink. Venenoso a olhou por um tempo e suspirou para responder. Fink: eu estou me referindo ao Tico. Você sabe os problemas que ele possui? O único que se segue é o silêncio. Boxman decidiu não comentar nada. Em algum outro lugar podemos ver um garoto, não parecia ter mais de 16 a 17 anos, com sua mão esquerda completamente droga. Mais que droga, era um grande sangramento em sua mão. Eu te odeio, maldito, diz olhando com fúria para baixo. O garoto bateu sua mão mais 5 vezes e após isso se sentou no chão. Ao notar a tempestade, só se sentou sobre uma barraca abandonada e fechou os olhos para descansar. Em sua cabeça só havia um pensamento: porque eu? Em outro local podemos ver Sabak, que estava conversando com o ser vermelho. Sabak: olha, eu sei o que eu desapareci por muito tempo, mas entenda, eu estive planejando muita coisa para o canal YouTube. Eu não quero saber. E você me abandonou por um mês, sem vídeo e nem nada, no máximo algumas postagens com a mesma ladainha. Sabak: eu estive reorganizando minhas ideias, e sobre o outro eu já fiz sim, postei 2 shorts. YouTube, 2 shorts em um mês, que incrível. Você quer o quê? Um presente? Que tal você voltar a trabalhar, hein? Seu preguiçoso. Ok, vamos fazer assim então. Você tem um dia para apresentar alguma ideia inovadora, senão o couro vai comer para o teu lado. Sabaka sentiu ante isso, mandando o YouTube para outro local. Bem, mas antes disso, para que o garoto aparecesse em sua frente: bom dia, meu irmão, disse Sabak para seu irmão Acelerador. O albino soltou um suspiro e grunhiu, vendo com seus olhos escarlates seu irmão menor. O que você quer agora? Se você não pode ver, estúpido, eu estava ocupado, disse sem ânimo algum de ver seu irmão na cara. Tu vendo o que você tá fazendo, digo, para ver a mão sangrante que o albino agora mesmo agarrava com dor. Quer que eu peça para Shinobu um botequim? Sua mão não parece muito saudável, não, diz o albino ao outro. Para que eu não preciso de ajuda e nunca precisarei, nem sua e nem do velhote, respondeu ele a Sabak. Não é suficiente, sabe? Nossa, e desde quando o senhor perfeitinho erra algo, diz com um leve sorriso sarcástico em seus lábios. TKS. Quer saber? Esquece você e muito orgulho sou. E bem, qual elenco você vai trazer? Bem, a ONPS, o universo da sua primeira esposa. O último fez soltar um sorriso. Sabak respondeu com um olhar sério, não e muito clichê. Então, diz Acelerador. Ok, Caio. Entendi, de sorrindo. O que tão engraçado, irmão? Acelerador respondeu: eu te ajudo a fazer aqueles répteis tomarem uma decisão, diz, ainda agarrando sua mão. Faz o que quiser, disse Sabak, indo para outro lugar e deixando seu irmão lá. Voltando aos de OK Caio, Caio via seu celular e tinha ficado dormido, aparecendo em seu espaço metal. Eu acho que ele não vai parar tão cedo, disse Caio via o que seu irmão disse e viu ele assistindo animes. Mais especificou: o maravilhoso Assassinato on Classroom. Irmão. Ao perceber que seu irmão estava lá, rapidamente desligou a TV. Irmão, o que você faz aqui? Diz nervoso. Eu vim te ver, cara, você tava vendo o anime do Koro Sensei?
Lave sua boca para falar dele. Calma, calma aí, cara, diz para segurar a mão de seu irmão, e Ichigo o virava e o jogava contra a mesa, partindo no meio. E sério de novo, irmão? Ichigo, vamos, lave a boca ou peça desculpa. Eu sinto muito, na próxima vez vou avisar, diz Caio se rendendo. Ainda bem que saber, diz Ichigo com soberbia e cruzando de braços. Bem, o que você opina da tempestade? Ela tá passando até que rápido, só espero que não demore, eu quero ir embora logo, diz Ichigo. Caio concorda. O tempo foi passando e os dois conversavam de coisas triviais até que em um momento tudo pareceu tremer e tudo ficou em branco, e ao todos despertarem estavam em uma sala modesta, e ao Caio ver todos e diz: aonde estamos? Parte 2, chegada e proposta. O nosso menino foi o primeiro em despertar e viu a todos. Aonde estamos? Eu não sei, mas é bom esperarmos todos acordarem e depois discutimos, diz a voz de Ichigo, e seu irmão concorda. Depois de algum tempo, todos acordaram e depois começaram a discutir sobre a ideia de explorar o local e decidiram se separarem em grupos, sendo eles Caio, Carol, Gar, Venenoso, Fink e Boxman. Os robôs. Had e Nida. E Dende ia com Fink para não ficar sozinha. Dito isso, todos iam começar a explorar, e após algum tempo os grupos se voltaram a reunir na sala. Venenoso. E bem, encontraram algo? Diz com dúvida. Carol. Não, e grande e bem espaço sa, mas não tem ninguém aqui, isso e estranho. Estranho isso e bizarro, diz Boxman. Fink. Estou de acordo, eu explorei tudo e não encontrei nada. Diz com seu rabo balançando. Ichigo. Eu tentei sentir algo, mas nada. Porém eu vi algo, diz na cabeça de seu irmão. Caio. Eu, que seria? Ichigo. Todos viram a conversa entre os dois irmãos. Hat. Alguém? Quem? Ichigo. E você quer que eu te diga? Pelo amor. Fink. Ok, parem com essa briga, precisamos ver onde estamos. Boxman. Eu acho que eu vi algo em uma parte. Venenoso. E o que era? Boxman. Era uma porta. Então nisso todos vão até a porta que Boxman falou e vem um escritório atrás dela. Isso é incrível, diz Shenbon. Parece que isso faz parte da casa, diz Dende, analisando o cômodo. E todos começavam a analisar até que Caio acha uma coisa que se parecia a uma porta dourada. E todos ao vê-la dizem que o que era aquilo. Carol, será que devemos atravessar? Não pode terminar ao ver como Caio e Fink entravam, e todos só decidiram o seguir, e viram que estavam em um lugar completamente diferente e era muito brilhante. Hat, mas o que? Aonde estamos? Carol, eu não sei. Venenoso analisando. Parece que estamos em alguma dimensão com seções infinitas e corredores sem fim. Parece como um labirinto sem saída e nem lógica. Dende, realmente o que o professor diz é verdade. Gar, o importante agora é acharmos Caio e Fink, todos concordavam. Boxman, bem, aqui só possui um caminho, então e só nos resta ir para frente, diz, e o resto o seguem. Com Fink e Caio. Nossos fofinhos estavam andando pelo local até que Fink decidiu quebrar o gelo e diz: Fink, então Caio, o que você tem pensando em fazer, sabe, durante esses dias que não nos vimos? Caio a viu e disse: Caio, bem, eu pensei em que a gente podia ir num parque para se divertir antes daquela estranha tempestade e bom, disso diz vendo em todas as direções. Ichigo, o último Romeu na Terra em TKS. Caio grunhiu ante o comentário de seu irmão e Fink decidiu tomar a mão dele para poder se sentir mais à vontade, ação que fez Caio ficar vermelho igual um pimentão e Ichigo rir entre dentes vendo a reação de seu irmão divertido. Ichigo, como eu disse, o último Romeu. Foi o que ouviu seu irmão sussurrar. Ora, o que eu encontrei? 2 pirralhos? Me digam o que fazem aqui. Isso fez com que os dois se virassem para ver um garoto jovem com cabelos brancos e olhos vermelhos com um grande sorriso no rosto. O homem em questão ia andando até os dois, seu largo sorriso não desaparecendo em nenhum momento. Ei, e realmente impressionante que vocês tenham conseguido chegar até aqui, diz ainda caminhando. Irmão, eu sei esse cara e problema, diz Caio Ichigo se colocando em pose de luta.
E com uma grande coragem se colocou em pose de luta, alongando seus músculos, e com um grande salto em direção ao homem desconhecido, quem só se manteve sorrindo, e quando o soco ia atingir o homem, ele repentinamente voltava-se a quem o recebeu, sendo enviado para uma das estruturas do local. Ah, que pena, pirralho, e tudo o que você pode me dar. Estou decepcionado, e nisso um borrão roxo saiu dela. No caso era o Tiko, quem tentou acertar um soco, mas o resultado foi o mesmo. Ele não desistiu e tentou de novo, sempre falhando. Então já se cansou Tampinha. Tiko grunhiu e mais uma vez tentou dando a mesma coisa, mas dessa vez o homem o deu um peteleco, fazendo voar mais violentamente em contra de uma pilastra, derrubando. Mas que merda, ele vai me matar depois disso, diz ele colocando uma mão em sua cara. Fink, quem via tudo, estava tentando entender quem era aquele homem estranho. Ela podia não ser tão inteligente quanto Deng, mas não era estúpida e sabia que esse homem possuía algo escondido, ou então porque Tiko não conseguia o atingir. O barulho chamou a atenção dos demais, que saíram correndo e viram a cena à frente sua. O homem, ao ver todos em sua frente, só acenou com a mão e em sua cabeça diz: TKS. Eu não sirvo para essas coisas. Cadê você, Sabaki? Carol, quem é você? Eu sou. Não pode terminar, pois agarrou o punho de um enfurecido Tiko, quem gritava todo tipo de xingamento para o homem, e o mesmo já farto dele o jogou contra o chão só para o tomar e o empurrar em direção a Carol, que o pegou e foi empurrada para trás devido ao impacto do homem de cabelos brancos. Bem, já que esse pirralho se acalmou, eu posso me apresentar. Mas antes teve que pegar Fink, quem o iria atacar pelas costas, e a jogou para seus amigos. Ela só grunhiu para ele como uma rata, o que o deixou irritado, e quando ia falar algo de um clarão apareceu Sabak. E bem, irmão, como foi Ako? Que merda você fez? Diz o outro albino, indignado com a ação de seu irmão maior em destruir suas pilastras. Acelerador grunhiu e disse, enquanto apontava para Caio desmaiado: foi aquele pirralho quem começou isso, eu só me defendi descruzando os braços, coisa que gerou um suspiro por parte de Sabaki. Ok, perdão, qualquer problema que meu irmão mais velho tenha causado eu sinto muito mesmo. Carol, quem são vocês? Os albinos se olham entre si para dizerem: somos muitas coisas, somos diversas coisas, Sabak. Somos o que vocês chamam de escritores. Pensem em seus universos como um livro que alguém escreve, e o escritor como um deus que impõe regras e leis à sua criação. Isso somos. Venenoso, então vocês são deuses. Acelerador. Não, pois só existe um Deus. Venenoso, o que somos só escritores, seres que gostam de escrever e ver os mundos de outros criadores. E trouxemos vocês aqui para isso, para terem o privilégio de verem os mundos de outros autores, ou até variante de vocês em outras realidades. Isso deixou em choque a todos, mas antes que dissessem algo, eu faço algo que deixa todos em choque. Eu separo o Caio do Tiko. Isso deixa a todos, principalmente os mencionados, em choque. Como? Tiko, eu posso respirar, sentir, eu sou eu. Ele começava a ver todos, ele era real. De carne e osso, não mais preso a uma carcaça, ele estava ali vivo, respirando e sem ouvir a voz irritante de Caio em sua cabeça. Ele olhou para mim e disse obrigado. Eu só sorri e respondi de nada. Acelerador. Então aceitam. Todos estavam discutindo sobre se ficar ou não. Sabak, eu não quero obrigar ninguém a ficar, então eu crio mesmo a porta dourada, e do outro lado dela se pode ver o mundo deles. Eu digo, Sabak, bem, quem quiser voltar para o seu mundo normal pode, e quem quiser ficar fique. Eu não irei obrigar ninguém a ficar. Se não quiserem, então podem decidir. Todos estavam discutindo se iriam ou não, até que a maioria aceitou e foram até a porta, voltando para o seu mundo. Os únicos que não foram são Tiko, Venenoso, Fink, Boxman e seus robôs, Gar, Rad e Enida, e mais alguns que resolveram ficar. Isso fez com que os irmãos sorrissem, e com um estralar de dedos, todos estavam no cinema personalizado ao estilo de seu mundo, e cada um estava num assento com seu respectivo nome. Caio, e qual será o primeiro universo que começaremos? Antes de eu responder, na mesa apareceu vários refrescos e comida, e nisso Sabak sorri e disse: Sabak,
Bem, meu garoto, começaremos com um bem especial, digo, e nisso a TV se acende. Fim da segunda parte. Antes de vocês irem, queria pedir perdão pela demora do vídeo. E se ele não foi como vocês esperavam, mas e que por muitos momentos eu não sabia o que colocar para ele, mas eu acho que pude fazer algo ao menos decente. Eu peço perdão pela demora de um mês, mas e que eu realmente tava perdido. Talvez esse seja o único vídeo do mês inteiro. Esse mês e o passado tá realmente sendo corrido para mim. Tarefas sem parar em prazos curtíssimos estão fazendo meus ânimos para os vídeos diminuir, e sem contar que eu estou viciado em jogar jogos da Lego. Esse e o outro fator, mas espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer algo mais diferente e inovador para iniciar essa série e espero que gostem. Se esse vídeo chegar aos 60 likes, vou saber que vocês gostavam e querem que eu traga mais desenhos, seja da Cartoon, Nick ou Disney vendo universos. Então isso seria tudo pela minha parte. Eu me despeço por hoje e adeus.